A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2, e versículo de número 13, que diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Deus traz uma revelação para José, para que houvesse livramento para a vida de Jesus. E eu quero te falar uma coisa: Deus vai começar a te revelar algumas coisas que estão em oculto, para que haja livramento não somente para você, mas para que haja livramento para a sua casa, para a sua família. Não somente Jesus seria realmente livre daquele mal, mas a casa de José. E Deus está dizendo para você hoje: eu estou livrando você, os teus filhos, tudo que vinha para causar dano, tudo que vinha para destruir os planos de Deus na sua vida, Deus está anulando, Deus está desfazendo, Deus está repreendendo. O Senhor está dizendo: você e a sua casa está recebendo livramento. Maria e José pegaram Jesus e foram para o Egito conforme o que o Senhor havia revelado, e Deus está dizendo: eu trago revelações para a sua vida. E juntamente com elas eu trago livramento. Eu trago livramento para você. Ninguém vai tocar nos projetos que eu tenho com você e com a sua casa. Declare comigo: ninguém vai tocar nos projetos que Deus tem comigo e com a minha casa. Ninguém vai tocar nos projetos que Deus tem comigo e com a minha casa. Foi Deus quem havia escolhido a Maria e a José para cuidar de Jesus. Foi Deus quem havia designado eles para aquele propósito. E Deus logo trouxe a revelação, sabendo que Herodes estava enfurecido querendo matar Jesus. Ele traz logo a revelação para José, dizendo: pega o menino e vai para o Egito. Não fica no lugar onde eu estou dizendo para você: saia. Você vai observar aqui que José poderia ter dito: mas Senhor, eu estou aqui carregando um propósito do Senhor. Ele poderia dar uma de super, né? Super José. Super crente, não, porque eu fui escolhido para esse propósito e eu não preciso temer porque eu estou aqui com o Salvador do mundo. Mas não, ele foi prudente. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: não tentarás o Senhor, ribiando canta. Não tentarás o Senhor teu Deus, tenha prudência. Seja prudente, porque Deus quer te dar livramento. Tem pessoas que pensam porque anda com Deus pode fazer o que quiser, falar o que quiser, e Deus te dizendo: tenha prudência. Eu ando contigo para te dar o livramento, mas eu preciso que você esteja na obediência. José e Maria estavam obedecendo a ordem do Senhor: pega o menino e foge para o Egito com ele. Eles não questionaram, eles não murmuraram, ribiando cantarastui. Eles não se perguntaram: por que a gente tem que sair daqui? O lugar onde a gente gosta, onde a gente está acostumado. Só que eles obedeceram porque eles sabiam que Deus sabia de todas as coisas. Você tem que entender que Deus vê o que você não vê. Você tem que entender que Deus sabe o que canta, o que você não sabe. Eu me lembro que na gravidez de Esté, Deus falou assim pra mim: pare de tomar açúcar. E eu falei pro meu esposo, eu falei: a partir de agora eu não vou mais tomar açúcar, porque Deus falou comigo que não é pra eu estar mais tomando açúcar. Deve ser pra eu não engordar muito. É o meu pensamento. Deve ser pra eu não engordar muito. Mas eu não sabia, irmãos, que o meu açúcar já estava ficando quase alterado. E quando Deus falou isso pra mim, eu parei. Quando eu fiz os exames, deu baixo. Mas quando tinha, porque tem tipo um gráfico assim, né? Porque quando você faz um exame no mesmo lugar, num certo laboratório, pelo menos aqui assim, eles mostram um gráfico com os resultados anteriores e como está agora. E quando eu fui olhar o meu último resultado, tinha dado um pouquinho alterado o açúcar. E eu falei: meu Deus, Deus estava me livrando de uma diabetes gestacional. Porque eu poderia ter diabetes se eu continuasse comendo doce da forma que eu comia normal. Então eu cortei na gestação dela, eu não entendi, mas eu obedeci. Assim que eu ouvi a voz de Deus, eu fui obediente, fui prudente, fiz o que ele mandou. Não fiquei: Senhor, mas por que se eu não tenho nada, minha família não tem nada disso? Eu não fiquei falando isso não, Senhor. Não, irmãos. Eu não fiquei questionando o Senhor.
Mas eu realmente obedeci a ordem dele e depois eu vim entender. E para quem sabe, Esther nasceu prematura. Para quem não sabe também. Vocês se lembram que eu botei aqui, Esther nasceu prematura. E já pensou se eu tivesse diabetes gestacional e tivesse ela prematura? Corre o risco dela ter morrido. E eu também. Então Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que Deus fala com você agora que você não vai entender. Declare comigo, eu vou obedecer mesmo que eu não entenda. Eu vou obedecer mesmo que eu não entenda. Tem coisas que a gente não vai entender, irmãos, que Deus fala conosco. Mas a gente tem que obedecer, que é pro nosso bem. Porque todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se Deus que te chamou, se foi Deus quem te escolheu, se Ele diz que tem um propósito, rishdei alamante na sua vida e na sua família, não abra mão do direcionamento dele. Quem direciona a vida daquele e daquela que entrega a sua vida nas mãos do Senhor é Deus. Deus sabe, irmãos, o que está esperando você logo ali na esquina. Deus sabe o obstáculo que está ali na frente. Por isso que ele fala, vai pela outra rua, vai pelo outro caminho. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que já ouviram a voz do Espírito Santo dizer, não vai por aí, não sai aqui hoje, não pega esse carro. Quantas pessoas aqui já ouviram a voz do Senhor e você obedeceu e depois soube do resultado? Que foi um livramento de Deus para a sua vida. Quantas pessoas o Senhor já disse para você, não faça aliança, não vai por aqui, não entre nessa casa. Não fique amiga de fulano, não fique amigo de ciclano. Porque ele sabe de todas as coisas, irmãos. E quando ele diz não, é para dar livramento. Então José não questionou por que Deus mandou ele pegar o menino e fugir. Porque ele poderia muito bem ter perguntado, ter indagado, por que, Senhor? Se ele é o teu filho, se ele é o filho do Altíssimo, por que eu tenho que temer Herodes, que é um mero mortal? Ele poderia ter dito isso. Mas ele não falou. Eles eram obedientes, irmãos. É um casal realmente excelente que Deus escolheu para trazer o filho dele, para cuidar do filho dele, você entende? Deus sabe a quem ele escolhe. São pessoas que têm responsabilidade com aquilo que ele entrega. Tem a responsabilidade com aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem a responsabilidade com aquilo que Deus te deu para você cuidar. Maria e José cuidavam de Jesus com excelência. Pegaram o menino, foram para o Egito, ficaram um tempo no Egito aguardando. Porque o Senhor disse, fica lá. O anjo do Senhor falou para ele, até que eu te avise. Ou seja, você tem que ficar até o tempo que eu disser pode sair. Até o tempo que eu disser pode ir. Isso aconteceu, irmãos. No versículo de número 19 de Mateus 2 vai dizer, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O anjo do Senhor cumpriu com a palavra. Ele disse o que para ele? Eu vou te avisar até que eu te avise. Você fica lá. No capítulo de número 2 ainda, no versículo de número 19, o anjo avisa e diz, ele já morreu, pode ir tranquilo. Pode ir. Quem espera o direcionamento de Deus, irmãos, só dá certo. As coisas só fluem. As coisas andam para aquele que aguarda na palavra de Deus. Maria e José aguardaram. Rishdei alamante raidecanta. Aguarde. Aguarde na palavra de Deus, ande debaixo do direcionamento de Deus. Ande debaixo daquilo que Ele te ordenou a fazer. O que foi que Deus falou com você? Ele não disse para você ficar aí? Ele não disse para você aguardar? Ele não disse para você que Ele vai curar, que Ele vai restaurar? Então fique em paz, fique na palavra que Ele liberou sobre você. Maria e José ficaram na palavra de Deus, foram para o Egito, aguardaram, mesmo sem entender. Tem coisas que a gente não entende, a gente não pode ser hipócrita de dizer que é tudo que a gente vai entender, porque não vai. Eu mesmo, quando Deus falou para tirar o açúcar, eu não entendi na gravidez de Esther. Mas eu obedeci, eu disse, deve ser para não engordar o meu pensamento. Mas não era Deus querendo me livrar de algo futuro, algo que estava para acontecer. Porque Deus sabe aquilo que você não sabe. Porque Deus vê aquilo que você não vê. E existem livramentos, irmãos, que são vistos e livramentos que não são vistos. Por isso a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus nos ordena, e obedecer, porque tem coisas que podem ser realmente poupadas se a gente for obediente à voz de Deus. Quantas pessoas não ouviram a voz dos seus pais, não ouviram a voz do seu pastor, não ouviram a voz do próprio Deus e hoje estão mortas, estão em cima de uma cama? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Quantos poderiam agora estar com saúde, estar com vida, se tivesse dado ouvidos aos conselhos, à voz de Deus? A voz da pessoa que ele e ela amava, você entende? Então que você possa ouvir os direcionamentos de Deus. Você não é super crente?
Não existe negócio de super-heróis. Não existe isso, irmãos. Nós somos seres humanos e que andamos com prudência. Porque quem serve a Deus anda com prudência. Não é porque você serve a Deus que você pode fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo eu posso fazer. Nem tudo você pode fazer. Você tem que andar debaixo da ordem de Deus. Declare comigo: o caminho que Deus me ordenar eu vou seguir, porque é para livramento. O caminho que Deus me ordenar eu vou seguir, porque é para livramento. Você vai observar que houve um grande livramento. Se Deus não tivesse naquele momento usado o seu anjo para revelar em sonho para José, eles pereceriam, porque furioso ficou Herodes, viu? Mas Deus sempre guarda o propósito dele. Jesus era o propósito de Deus na terra e ninguém ia poder tocar. Você vai observar aqui no versículo de número 16, dizendo assim, ó: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Aconteceu uma grande matança. E se José não ouvisse a voz de Deus, o propósito correria risco. Então não arrisque o propósito de Deus na sua vida. Escute o que Deus fala com você. Você não tem que entender tudo. Tem direcionamento de Deus que você não vai entender. Tem palavras que Deus fala com você que você não vai compreender, mas obedeça. José e Maria pegou o menino de noite e foram para o Egito conforme o que o Senhor havia ordenado. Fizeram tudo conforme o que o Senhor havia dito. E Deus está dizendo: faça tudo como eu te mandar. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito e seus livramentos que eu já liberei para a sua história. Eu vejo aquilo que você não vê. Se você for prudente, tiver obediência, ninguém vai tocar, nem em você e nem na sua casa. Quantos Herodes se levantam para tentar destruir o que nos pertence? Quantos Herodes tentam invalidar a palavra de Deus na nossa vida? Mas porque Deus nos chamou, porque Ele nos escolheu, porque Ele está conosco, Ele nos revela o profundo e não deixa ninguém nos tocar. Declare comigo: Deus está me revelando o profundo e não deixará ninguém tocar nem em mim nem na minha casa. Deus me revelará o profundo e não deixará ninguém tocar em mim nem na minha casa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Só fique alerta aos direcionamentos de Deus e faça como Maria e José. Obedeça, porque tem livramento liberado para você e sua casa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por este alerta. Porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que foi tramado, aquilo que foi arquitetado ou planejado. Mas maior é o Senhor, Pai, que revela, maior é o Senhor que quebra, que anula, que desfaz. Rabai decanta. Eu creio, Pai, que livramentos estão sendo agora, nesse momento, liberados. Eu creio que laços de morte estão sendo quebrados. Eu creio que o Senhor Deus que livra, Pai, aqueles que estão debaixo do teu propósito, debaixo da tua ordem, debaixo da tua palavra. Nós cremos em ti, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Pai, nos dá prudência, Pai, para que possamos ouvir a tua voz e obedecer. Livra-nos, Pai, de todo homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, de todo homem mau, de todo homem perverso. Vai nos dando livramento, Pai, assim como o Senhor livrou a José, a Maria, a Jesus, livrou a casa deles. Nos livra a nossa casa, livra os nossos, Pai, que haja livramento, Senhor, que possamos estar sensíveis à tua voz como José estava e recebeu um grande livramento para a sua casa. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu te peço, vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo o mal, toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado. Tu conheces, Senhor, a necessidade do teu povo. Vai visitando, meu Pai, vai abrindo as portas, meu Senhor, aquelas portas de bronze, portas de ferro que estão fechadas, para que essa pessoa não receba a bênção, a vitória. Vai abrindo, Senhor, e vai decretando, determinando a vitória, porque ninguém pode anular
anular aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor, meu Pai amado, já liberou sobre a nossa vida. Então libera a bênção em nome de Jesus. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma, Senhor, que tem se rendido a ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Continua conosco, Pai. Continua trazendo livramento, meu Pai. Nos guarda, nos protege. Não deixa que nenhum mal nos suceda e que praga alguma chegue à nossa tenda. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você, nada, absolutamente nada vai poder tocar em você e em tua casa, e nem na tua casa, se você for obediente às ordens de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê nessa palavra, declare amém.